Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal em Histórias e Memórias Contadas. Eu sou o professor Alexander e te convido nessa noite a estudarmos juntos sobre um tema de suma importância, muito interessante para todos aqueles que amam história, aqueles que desejam se aprofundar cada vez mais no conhecimento da história. Mas antes, eu quero te convidar, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vá lá, deixe seu like, deixe seu comentário, se você não quiser comentar agora, comenta no final, assista, participe, tá certo? Interaja, vamos crescer juntos, aprendendo, e se aprofundando cada vez mais no conhecimento da historiografia e também através dos nossos relatos, das nossas memórias, daquilo que nós estaremos compartilhando a respeito daquilo que eu vivenciei, das minhas lembranças, Então, eu convido a você a participar junto conosco desse momento tão importante, É um momento onde a gente está compartilhando e aprendendo cada vez mais, a respeito da história e das memórias, tá bom? Bom, como nós falamos, hoje nós vamos falar sobre fontes históricas. E o que seria fontes históricas, Fontes históricas são documentos, vestígios, daquilo que os antepassados deixaram, daquilo que os homens produziram, e deixaram para nós, como lembranças, como relatos, como objetos. Então, as fontes históricas são exatamente isso, são esses documentos, são os vestígios, dos eventos do passado, de coisas que aconteceram, daquilo que os homens produziram, daquilo que as pessoas criaram, daquilo que elas confeccionaram, daquilo que elas registraram, dos eventos que ocorreram no seu período histórico. Tá certo? Muito bem. Segundo o historiador Fontoura, as fontes históricas elas são divididas em fontes primárias e fontes secundárias. E o que seria fontes primárias? As fontes primárias são documentos originais. São aquelas produzidas no período histórico, que se pretende analisar, tá certo? São os testemunhos daqueles que vivenciaram, daqueles que praticaram aquele momento histórico, aquele evento histórico, aquela situação, que ele estava vivenciando naquele momento, e ali ele foi e registrou. Tá certo? Um exemplo muito claro de uma fonte primária é a carta de Pero Vaz de Caminha. E isso ele escreveu, essa carta endereçada ao rei de Portugal, relatando as suas experiências, o descobrimento do Brasil. Tá certo? Porque segundo o Pero Vaz de Caminha, eles descobriram o Brasil, na perspectiva. Então, eles escreveram essa carta e enviaram ao rei, endereçada ao rei para relatar esses fatos. Então, veja bem, então, o documento, ou seja, a carta, que é a fonte, também conhecida como fonte original, que foi escrita por alguém que vivenciou aquele evento histórico, que não só vivenciou, como ele escreveu aquilo que ele estava vivenciando, aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Tá certo? Então, fontes primárias são os documentos originais, certo? Daqueles que vivenciaram naquele período, naquele evento histórico e relataram e deixaram isso escrito, que até hoje existe essa carta lá em Portugal. É claro que muitas pessoas já fizeram cópias dessa carta para pesquisas, para análise, certo? Então, tudo isso é fundamental e é importante nessa
nessa construção da pesquisa historiográfica. Então, os historiadores, eles precisam, né, desses documentos para poder fazer as suas pesquisas históricas. Ok? Bom, e a outra fonte é a fonte secundária, né? O que seria a fonte secundária para a fontoura, né? Para o historiador fontoura? Então, na verdade, seriam os estudos, né? São os estudos, são os livros que são produzidos pelos historiadores que vai exatamente analisar essas fontes, esses eventos históricos, né? A partir daquilo que foi deixado para nós, né? Dos nossos antepassados, e que os historiadores vão analisar, pesquisar, vão fazer suas análises críticas, né? Dentro das suas metodologias, dentro dos seus métodos, né? E metodologias científicas para eu diria, um aprofundamento, né, da pesquisa mais apurada, mais aprofundada. Tá bom? Muito bem. As fontes, né, elas são também classificadas, ela tem uma classificação, né, e a gente vai estar relatando um pouco sobre isso. Primeiramente, nós temos a fonte histórica escrita, né? Então, o que são fontes históricas escritas? Como nós já falamos, né? São documentos, né? São documentos deixados, né? Por aqueles que vivenciaram, por aqueles que, dentro do seu tempo, né? Escreveram algo, produziram algo e deixou isso escrito, né? E o que seria, na verdade, uma fonte escrita? Nós temos aí as cartas, nós temos as certidões, nós temos certidões de nascimento, né? Na verdade, nós temos aí as leis, né? Nós temos tantos documentos, os pergaminhos, né? Os pergaminhos que relatam histórias, que fala sobre dados importantes, né? Conteúdos importantes dentro de um contexto histórico relatado por alguém. São muitas coisas, né? Nós temos aí poemas, certo? Então, tudo isso aí vai fazer parte, né, desse acervo, né, de documentos, certo? Que são documentos escritos, são textos, né, que foram deixados, e a partir desses documentos, né, que foram deixados pelos antepassados, né, os historiadores vão pegar essas fontes, né, originais e vão debruçar dentro das suas pesquisas, dentro da área que eles pretendem, né, do evento específico que eles pretendem trabalhar. Tá bom? Muito bem. Então nós temos uma outra classificação de fonte, que são as fontes materiais. Tá certo? Então, o que seriam fontes materiais? São os vestígios deixados pelo homem, certo? Então, são os vestuários, né? As formas de vestir, a moda, né? As maneiras de como as pessoas se vestiam naquela época. Nós temos as moradias, né? As formas como as pessoas construíam as suas casas, né? Uns moravam em palácios, outros em albergue, né? Morava assim em choupans e casas simples, né? Então nós temos aí as diferenças de moradias, né? Isso também, né, são vestígios, né, da forma de fazer, de uma época, né, e de um tempo histórico, de um período histórico, e também dentro de um pensar, né, da época, e de fazer também da época. Tá bom? Nós temos também os meios de transporte, sim, que são fontes materiais, né? As inúmeras formas, né, de como os homens criaram suas formas de se locomover, né? É muito interessante a gente observar tudo isso e muito mais, né? Claro que tem muito mais coisas materiais, mas exatamente essas fontes, elas são
pesquisadas, elas são analisadas pelos historiadores e através dessas fontes materiais são analisados, né? O objeto ele parte de uma primícia de que ele é originário de um tempo, originário dentro de um povo específico, né? E que produziu aquilo ali com uma finalidade, um objetivo dentro daquela sociedade que existia, tá bom? Muito bem, então nós temos aí a fonte material. Agora, a terceira fonte, né, histórica, nós temos a fonte iconográfica, que também é conhecida como as fontes visuais, certo? São aquelas que são expressadas, se expressam através de imagens, certo? Então nós temos aí, de uma forma muito clara, são as pinturas rupestres, né? São as pinturas na rocha, deixado pelos antepassados. Nós temos aí as pinturas, as obras de arte, né? O cinema, as esculturas, né? Então, tudo isso vai expressar, né, um conteúdo, são objetos, né? São fontes de pesquisas, né? Que o historiador também vai fazer uma leitura, né, da forma como aquele pintor pintou aquele quadro, em que época ele pintou, né, qual é o contexto daquela pintura. Então, uma pesquisa, né, historiográfica, a partir dessas fontes primárias, né, então elas vão, eu diria, trazer, vão formando esse quebra-cabeça, né, essa estrutura toda que existe, né, através desses objetos, eles vão formando um quebra-cabeça, e o historiador, né, que é um bom detetive, né, ele vai tentar justamente organizar, né, e montar esse quebra-cabeça com essa estrutura, tá certo? Muito bem. E nós temos, por último, né, a última fonte histórica é a oral, né? Então, o que seriam essas fontes histórica oral? São aquelas que são passadas, né, através da fala, né? Aquelas que são as fontes que são compartilhadas através dos relatos, através das histórias, dos mitos, das lendas, né? Dos documentários, das entrevistas, né? Que são feitas, né, a partir das pessoas que viveram naquela época. Geralmente as fontes orais são, não necessariamente, mas existe uma comunidade que não tem nada escrito, né? Que não tinha escrita, então eles compartilhavam, né, a sua história, né, a partir da tradição oral. Então eles compartilhavam, eles falavam, né, relatavam os seus feitos, os seus acontecimentos, e isso era passado de geração em geração. Então, essa fonte oral, né, que são esses relatos, eles, para o historiador, também é uma fonte muito importante de pesquisa, tá certo? É claro que no passado, essas fontes, obviamente que não existiriam, né? Essas fontes orais, eles valorizavam muito as fontes escritas, né, as fontes primárias, e não as fontes contadas. Mas depois, né, obviamente, no início do século XX, essas fontes orais, né, esses relatos, eles foram realmente tomando um espaço muito importante, né, dentro dessa construção, desse quebra-cabeça, né, dessa história coletiva, né, que não é só dos grandes vultos, né, dos célebres, dos grandes homens importantes, né, dos ricos, dos poderosos, mas também das pessoas mais simples, né, que fizeram parte, fazem parte dessa história, e que nós precisamos, não é, compartilhar essas histórias e aprender mais, tá certo? Como é importante, né, a gente estar falando sobre esse assunto, porque isso nos traz, eu diria,
relatos, né, daquilo que foi, daquilo que, como eles viviam, de como eles faziam as coisas, como eles pensavam, como eles entendiam. Então, todos aqueles objetos tinham uma representação e todas essas fontes, ela traz uma leitura muito importante para o historiador dentro das suas pesquisas, dentro dos seus estudos, tá bom? Então, isso é muito importante para nós. Bom, agora nós vamos passar para um momento, né? Esse momento tão esperado de todos nós, onde eu estarei relatando mais uma lembrança, mais uma memória, mais uma história que eu vivenciei, né? Então, agora passamos para o quadro Minhas Memórias, Minha História. Agora, esse momento, nós vamos, primeiramente, né, quero lembrar você, talvez você seja a primeira vez, né, esteja participando, assistindo este vídeo. Eu quero dizer que esse quadro, que ele tem como, eu diria, assim, uma importância, né, mostrar as memórias, né, as minhas memórias e também as memórias de outras pessoas, né, conhecidos nossos, que estarão também relatando, estarei também contando algumas histórias também, que são memórias de outras pessoas, né? Não necessariamente só as minhas memórias, mas também as memórias de outras pessoas, né? Mas hoje eu estarei relatando uma memória, ou seja, uma lembrança, né, de uma história, né, que eu vivenciei, é uma história verídica, né? E que eu vou estar compartilhando isso, relatando isso como uma história, uma história, né, sem nomes de pessoas específicas, né? A gente vai estar compartilhando, falando um pouco dessa história, das lembranças, daquilo que eu vivenciei e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, tá bom? Bem, havia um grupo de jovens, né, aliás, de crianças, né, que um certo dia se reuniu e marcaram um futebol, marcaram um jogo no campinho de uma cidade do interior do Nordeste. E eles estavam muito empolgados, né, contando, não, vamos sim, vamos participar, vamos jogar no campinho, vamos marcar para tal hora. Então quero que todos vocês participem, a gente jogar uma pelada lá no campo de futebol, tá certo? Então eles marcaram para a tarde, às 2 horas da tarde. E quando foi no outro dia, eles foram se encontrando, né? Almoçaram naquela expectativa de jogar bola. E eles foram, chegando o horário, eles marcaram o encontro, né? Uns já foram na frente, já estavam lá no campinho. E outros foram depois, né? Juntos, eles foram acompanhados, né? Conversando e falando da alegria, de jogar bola, vamos dividir, quem vai ficar com quem e tal. É essa coisa de meninos, né? Quando se reúne para jogar bola. E chegando lá no campinho, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi: vamos dividir, né? Quem vai ficar com quem, então vamos separar. É interessante nós observarmos, né, que nesse dia, geralmente o campo, né, no final de semana, ele fica movimentado, porque tem times que vêm de fora, times da cidade, que jogavam bola, né, e enchia, havia uma multidão de pessoas ali, pessoas vendendo pastel. Uma pessoa muito conhecida na cidade, que vendia um pastel muito gostoso, pastel de carne, pastel de frango. Havia também pessoas que vendiam cocadas, né? Cocadas de leite. Era uma verdadeira, era uma delícia, né? Eu quero dizer que eles tinham realmente, assim, naquele momento ali, uma alegria profunda, né? Porque era um dos eventos marcantes, né? O futebol era um dos eventos marcantes ali naquela cidade.
tá certo? Então, mas aquele dia não era um dia de uma grande movimentação. Então eles marcaram para jogar no campinho justamente porque não tinha aquele jogo interessante ou aquele jogo de times de fora com aquelas fardas, né? Bom, mas aí eles marcaram aquele jogo e dividiram os times, né? Separaram um para ser o goleiro de cada lado e tinha um juiz, né? Que ia apitar e o árbitro, né? Que antigamente a gente chamava de juiz, mas agora é o árbitro. Bom, aí eles dividiram o time e começaram o jogo, né? O juiz apitou, começou o jogo e aí eles começaram a jogar bola para lá e aquela coisa de jovem, né? De garotos gritando, manda a bola para cá e vem para lá e corre para lá e suado e tenta jogar no gol e não acertava e aquela empolgação. E aqueles que ficavam ali esperando a oportunidade também, porque havia um grupo também que queria participar, então eles dividiam às vezes o time. Eu sei que foi uma tarde muito movimentada, muito alegre, certo? E eu posso dizer para vocês que esses garotos, eles realmente aproveitaram muito naquele momento, ali naquele futebol. Só que eu quero te dizer que de repente, né, um dos garotos, eles pararam. Sim. Um daqueles garotos, ele parou e ficou olhando assim para a estrada. E ele viu um carro preto parado. Sim, ele viu um carro preto parado. E naquele instante veio um pensamento. E na hora ele gritou: olha um carro preto ali parado na pista. Será que não é o homem de preto, também conhecido como tirador de figo? Naquela época, as pessoas chamavam o fígado de figo. Então, eles chamavam o tirador de figo. E os meninos pararam o jogo de imediato, naquele momento, naquele suspense. E todos focaram olhando para aquela estrada. E aquele carro preto parado ali naquele lugar. E eles ficavam olhando para ver se algum homem de preto saía. Você deve estar se perguntando, mas como assim? É porque naquela época surgiu um comentário, um zum 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 na cidade. Não era uma cidade pequena, mas havia uma pista muito movimentada, né? Que ela dava para outras cidades, outros municípios. E ali o comentário era que estava passando um carro preto com um homem vestido de preto que estava tirando fígado de crianças, de garotos. O fígado. Pegava a criança e matava para tirar o fígado. Então, naquele momento, quando aquele garoto viu que todo mundo parou e ficou naquela expectativa, mas eles ficaram todos assombrados, ficaram paralisados, olhando para o carro e ninguém via nenhum movimento. Ninguém sabia de quem era o carro. Era um carro estranho, porque não era da cidade. Que era um carro preto. E as pessoas falavam que era um carro preto com um homem vestido de preto. Só que o carro ficou parado e ninguém saía. Ninguém conseguia enxergar nada porque os vidros estavam tudo fechados e tudo preto também. E ali naquele momento, aqueles garotos pararam um pouco assim, depois disseram: rapaz, vamos correr porque a gente não sabe quem são, de repente eles saem do carro, vêm correndo atrás da gente, vamos sair. Aí, rapaz, foi todo mundo correndo, toda a garotada correndo, os embestados correndo, uns correram para um lado, correram para o outro, não é? E cada um foi parar nas suas casas. Quando foi no outro dia, nessa época não tinha celular para se comunicar, nem para mandar torpedo, nem mandar zap, nem nada. Então, naquele momento, quando foi no outro dia, eles se reuniram e ficaram comentando: rapaz, você viu que situação? Meu coração chega gelou. O comentário na cidade foi isso, né? No outro dia, né? Os garotos viram um carro preto que pensavam que era o carro do tirador de figo. E os meninos ficaram com o coração na mão. E eles contando, eles relatando toda aquela história.
né? E dizendo um para o outro, rapaz, o medo foi tão grande que eu pulei, saí correndo, e eles relatando toda aquela história, né? Ao mesmo tempo relatando com medo, mas também sorrindo, rindo, né? Da forma como todo mundo correu. E aí está o mistério, porque até hoje, ninguém sabe de quem era aquele carro preto, que todo mundo acreditava e pensava, todos que estavam ali, né? Aquele grupo de garotos pensava que era o tirador de figo. Ninguém viu nada, só viu o carro preto e ninguém sabia de quem era aquele carro. Mas aí ficou o mistério, né? Os garotos e o mistério do campinho, né? Até hoje não se sabe de quem era aquele carro e quem era que estava dirigindo aquele carro. Tá certo? Essa foi uma das minhas memórias, das minhas lembranças que eu vivenciei enquanto criança. E eu fazia parte de um desses garotos que estava nesse campinho jogando bola. E que presenciei tudo isso que estou contando para vocês. E que naquele dia foi muito. Na hora ficamos muito nervosos, com medo, porque realmente acreditávamos que seria um homem que matava a criança e que tirava o figo. Essa história se espalhou por toda a região, né? E todos tinham um medo, né, de se encontrar, principalmente as crianças, os mais velhos sempre diziam, tenha cuidado com o tirador de figo. Eu sei que ao mesmo tempo que as crianças, que nós estávamos rindo, achando tão engraçado, ao mesmo tempo o coração batia acelerado de medo. Foi uma tarde, foi muito boa, né? Porque conseguimos brincar um pouquinho jogando bola, mas depois ele foi interrompido por causa do mistério do campinho. Eita, mas foi muito engraçado naquele dia, né? Muito engraçado. Mas eu quero dizer para vocês que são as nossas lembranças, né? São momentos marcantes da nossa vida que a gente deseja compartilhar, né? Se alegrar um pouco contra essa história. Eu tenho certeza que muitos, né, que vivenciaram naquela época vai lembrar do que eu estou falando, né? Muitos colegas que viveram nesse momento vai lembrar desse momento, dessa experiência que nós tivemos ali naquele campinho, o mistério, os garotos e o mistério do campinho. Bom, eu agradeço, né, a sua presença, tá? Desde já. Fico muito feliz, muito contente por você estar assistindo esse canal, Histórias e Memórias Contadas, tá certo? Eu quero também pedir para que você se inscreva, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, né, no nosso canal, deixe o seu like, né, o seu comentário, comente, né, participe, interaja. Se você vivenciou junto comigo essa história, né, na época, talvez você participou, ou pelo menos ouviu falar a respeito do assunto, deixe um comentário. Se você ouviu falar dessa história, desse mistério do carro preto, do homem tirador de figo, deixa lá sua mensagem, né? Se essa história realmente foi, eu diria, contemporâneo, né, aos fatos que vocês vivenciaram naquela época, tá bom? Participe, tá? Junto conosco, se inscreva, divulgue o nosso canal, compartilhe, tá certo? Eu quero muito agradecer a sua presença, tá? E vamos aprender cada vez mais, vamos valorizar, né, as nossas lembranças, nossas memórias, porque elas fazem parte da sua história, tá bom? Muito obrigado e que Deus nos abençoe.